Falando de situação, até tem um exemplo muito, muito real de uma empresa onde eu estava implantando e eles tinham esse processo de field sales, né? Então, além de fazer a primeira abordagem, o vendedor ia até a fábrica, né? Ia a campo. Field sales é vendas a campo, vendas né? A campo. Indo ao cliente. Então, vai até o cliente para entender... Aliás, para entender não, para vender. E aí, quando foi instalado o método lá e com o processo de pré-venda e venda, o que foi diagnosticado logo na largada da instalação do método? Primeiro que só existia vendedor, não existia pré-vendedor. Então, o custo de aquisição do cliente era altíssimo, né? Até entender e tal, se o cliente tinha um perfil e a compra, e o tempo de compra era em torno de 8 meses, até a compra se firmar. Mas tinha uma primeira questão ali que acontecia no processo de venda, que era, como era um processo fabril, então a máquina, ela instalava uma ferramenta no final da esteira de produção. E o que se observou é que existiam vendedores, aí foram acompanhar um vendedor, o vendedor saiu da região de Santa Catarina, foi até Minas Gerais, e foram acompanhar esse vendedor. Então imagina, tem custo de passagem, tem custo de tudo isso, né? Hospedagem e tal, para esse vendedor fazer a venda a campo. Chegou lá, a primeira coisa que esse vendedor olha para a fábrica, ele olha para o pé direito, né? Ou seja, a distância do chão até o teto, e ele vira e não tem nem o que vender. A máquina não cabe no chão de fábrica de vocês. Ou seja, não tinha nem como vender. E a pergunta, a situação, é justamente para isso, né? É entender, com uma simples pergunta, qual é o pé direito da tua fábrica? Eu já teria resolvido. Não teria mandado um vendedor, não teria gasto com esse vendedor talvez teria batido meta com outro cliente certo, né? Então a situação ela vai, inclusive, nessa simplicidade, né? Dani, é muito legal tu ter trago esse exemplo, cara, porque aí a gente está usando o exemplo que um vendedor ele foi até lá. Mas dentro do próprio processo de pré-vendas, por que a gente faz a pergunta de situação no início e não no final? Porque as perguntas de situação são as perguntas que vão classificar ou desqualificar o cliente no início, mais rápido. Então, se o cliente já está desqualificado lá na pergunta de situação, eu não vou perder 10, 15, 20 minutos falando com ele se eu já sei que ele está desqualificado. Por exemplo, a gente aqui no Toxinas, a gente tivesse um critério de qualificação que fosse faturamento. Olha, para trabalhar com a empresa tem que faturar mais de 50 mil reais. Se dentro da nossa pré-vendas a gente coloca a pergunta de situação, deixa eu entender qual que é o teu faturamento. Dani, quanto que você fatura? E o cara fala que fatura menos de 50 mil por mês, eu não preciso conduzir 10, 15, 20 minutos de conversa com o cara, porque eu já desqualifico na situação. Inclusive ele sai feliz se a gente descarta ele antes, né? Porque é clareza, né? Eu não perco meu tempo, ele não perde o tempo dele e as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. E por isso que a pergunta de situação é importante. Só que a pergunta de situação é algo chato de responder. E onde é que os vendedores se perdem? Eles fazem 257 mil perguntas de situação. E aí o cliente fica incomodado, o cliente fica agoniado, porque ele não gosta de ficar falando daquilo. A pergunta de situação ela parece um quiz. Quantos funcionários? Quantos anos de empresa? Quanto você fatura? Você tem meta? Você tem processo? É um questionário do censo, né? Exatamente. E é algo chato. Então elas têm que ser poucas, têm que ser certeiras, têm que ser objetivas e elas têm que te trazer a informação necessária se você pode ou não continuar aquela conversa. Entendeu quais são os objetivos da pergunta de situação? Direto ao ponto, tem que ser clara e ela tem que te dar o direcionamento se você continua ou não com a conversa.